Oi, pessoal, tudo bem? Conforme combinado, segue aqui um videozinho com a correção da atividade do livro sobre subjuntivo. A gente já fez toda uma revisão sobre verbo, falamos de formas nominais, fizemos uma revisão sobre o modo indicativo e agora a gente introduziu o modo subjuntivo. E essa é uma atividade introdutória, nós vamos parar o conteúdo, né, com essa atividade introdutória e depois a gente vai se aprofundar no modo subjuntivo, explorando os 3 tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo, tá? As atividades desta correção são as atividades da página 60 e 61 do livro de português Linguagens. Bom, a atividade começa lembrando do trecho da Metamorfose, do Franz Kafka, que nós lemos, e realizamos debates sobre a temática da metamorfose, o que seria essa metamorfose, o simbolismo, os planos, né, que a obra do Franz Kafka traz. E agora a atividade inicia trazendo um fragmento da obra Carta ao Pai, também do Franz Kafka, que diz assim: Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder, em parte justamente por causa do medo que tenho de você. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal, exceto talvez meu último projeto de casamento, mas sim de frieza, estranheza e ingratidão. E, de fato, você me recrimina por isso, como se fosse culpa minha, como se por acaso eu tivesse podido, com a virada do volante, conduzir tudo para outra direção, ao passo que você não tem a mínima culpa, a não ser talvez o fato de ter sido bom demais para mim. Naturalmente, não digo que me tornei o que sou só por influência sua. Seria muito exagerado, e até me inclina a esse exagero. É bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. A primeira questão, ela traz assim: de acordo com o texto, a relação de Franz Kafka com o pai era tranquila ou conflituosa? Justifique sua resposta com base no texto. Bem, pessoal, com base no texto, a gente já percebe aqui que a relação do Franz Kafka com o pai era conflituosa. O autor, inclusive, afirma que tinha medo do pai e que o pai o censurava e recriminava. Vejam que quando ele diz aqui que é uma relação aqui de frieza, de estranheza, né? E que a conduta do pai é de culpabilizar o Franz Kafka por tudo que deu errado no relacionamento dos dois. Já a questão B fala assim: na visão de Kafka, a quem o pai atribuía a responsabilidade pelo fato de a relação entre os dois ser como era. E é exatamente o que eu disse. Ele atribuía essa responsabilidade ao próprio Franz Kafka, seu filho. Para a questão 2, o livro traz alguns trechos do texto, né? Carta ao pai. E os trechos são os seguintes: se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que não me censure de nada abertamente indecoroso ou mal. O terceiro trecho diz assim: você não tem a mínima culpa, a não ser talvez o fato de ter sido bom demais para mim. E o último trecho, que é o 4, fala: é bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre de sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Bem, e aí a questão 2 pede, né? A propósito dos trechos, responda. Na letra A, nos 4 trechos, palavras ou expressões que geralmente indicam a condição ou expressam uma dúvida ou possibilidade. Quais são essas palavras? Então, a gente tem que nos trechos 1 e 2, a gente tem aí essa palavra se, né? Que indica aí uma possibilidade, né? Já no trecho 3, a gente tem aí a palavra talvez, que também igualmente traz aí essa dúvida, essa possibilidade, tá? Por último, no trecho 4, nós temos bem possível que igualmente traz aí não uma certeza, mas uma possibilidade. Já a letra B pergunta: entre as formas verbais em destaque, né, e vocês percebem que nos trechos tem palavras em destaque, quais expressam certeza e quais expressam dúvidas?
Então, as que expressam certeza, né? Os verbos que expressam certeza, lembrando que sempre que se falar em formas verbais, nós estaremos falando de verbos. É que esses verbos podem aparecer na sua forma simples, quando eu digo, por exemplo, eu comi o bolo, certo? E como uma locução verbal, quando eu digo, por exemplo, vou viajar no final de semana. Então, esse vou viajar é aí a locução verbal. Mas quando a gente fala de formas verbais, a gente está falando aí de verbos, tá? Então, os verbos em destaque dos trechos que indicam certeza são tento, será, seria, tem, ter sido e é. Os que indicam dúvida, expressam dúvida, é o fizesse, tivesse crescido e pudesse me tornar. Já a questão 3 pede para que a gente releia os trechos 3 e 4 e pergunta qual deles expressa o pensamento de Franz Kafka. E aí a gente vê que é o 4, né? Quando ele diz assim, é bem possível que mesmo que tivesse crescido totalmente livre de sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. A B pergunta, qual deles expressa o pensamento do pai de Franz Kafka? E aí a gente tem que é o trecho 3. Você não tem a mínima culpa, a não ser talvez o fato de ter sido bom demais para mim. Tá? Na C, qual modo pertence às formas verbais empregadas nos trechos 3 e 4? E aí a gente vê que no 3 existe a presença do indicativo, né? Você não tem ter sido indicativo, tá? E no 4 nós temos o subjuntivo quando tem aí o tivesse, né? Pudesse, ok? Por último, nós temos a questão 4, tá? A questão 4 diz assim, compare as seguintes frases. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal. E aí depois ela traz uma outra versão. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado talvez fosse que na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal. Então, a questão pede A. Em qual delas o autor expressa mais certeza quanto ao resultado a que se refere? Bom, claro que é na primeira, porque que ele usa aqui o modo indicativo, o resultado seria. Na segunda, a partir do momento em que ele usa talvez fosse, e aí ele traz aqui o pretérito perfeito subjuntivo, ele já indica aí uma dúvida e uma possibilidade, não uma certeza, tá? Já a letra B, considerando a oposição certeza-dúvida expressa nas frases pelo autor, discuta com os colegas e o professor e explique como o uso dos tempos e modos verbais interfere na construção de sentidos das duas frases. E aqui é importante que a gente pense que o uso do futuro do pretérito indicativo, que é o seria, dá a ideia de que o autor tem mais certeza em relação ao que vai acontecer, né? A consequência, a ocorrência, né? Se você fizesse um resumo do que pensa de mim. Então, ali ele já projeta com certeza qual seria esse resultado, o que seria esse pensamento, né? O resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal, tá? Então, o uso do futuro do pretérito indicativo, como é indicativo, indica ali certeza desse resultado. Já o uso do pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o caso do segundo período, quando diz assim, o resultado talvez fosse, né, e esse fosse aí é o pretérito imperfeito subjuntivo, sugere dúvida sobre a ocorrência. Talvez o resultado fosse esse, mas ele não tem certeza, ok? Bem, por último, eu quero aqui lembrar, quem ainda não colocou lá em postagens do nosso canal de língua portuguesa, que faça o meme em homenagem, né, para comemorarmos o Dia Mundial do Livro, tá? Já vi que tem memes incríveis lá, por favor, não deixem de fazer. Aqui a gente já, como eu já mostrei na nossa aula, tá? Aqui é como você faz dentro do próprio Teams. Basta você clicar aqui embaixo, né? Ao lado dos emojis tem aqui esse quadradinho com essa carinha, certo? Então, clicou aí, ele vai trazer essas figurinhas, porque esse quadradinho aqui é para indicar que é como se fosse uma figurinha, um adesivo, tá? Se você colocar no campo busca meme, ele já vai puxar aqui várias possibilidades de meme. Você seleciona um. Quando você selecionar um, ele vai abrir essa tela em que você pode digitar uma legenda superior e uma legenda inferior. E aí, quando você concluir, automaticamente ele já vai inserir ali esse meme, você clica, né, na setinha para enviar a mensagem e deixar lá em postagens. O local correto para se colocar esse meme é mesmo como resposta na postagem que eu coloquei lá no canal de língua portuguesa.
Bem, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, mandem para mim pelo chat ou mandem para mim lá em postagens do nosso canal. Obrigada e fui!